Esta casa é minha agora, e aqui as velhas se calam. Foi isso que minha nora disse para mim, na frente das minhas vizinhas, no portão da minha casa. A casa que eu construí tijolo por tijolo. A dona Neuza parou de varrer a calçada. A Terezinha, que estava passando com a sacola do mercado, fingiu que não ouviu e acelerou o passo. Mas todo mundo ouviu. O sol batia forte naquela tarde. Débora estava com o celular na mão, sorriso de canto, como se tivesse acabado de ganhar uma aposta. Meu filho Rafael, do lado dela, não disse nada. Só desviou o olhar. Eu fiquei parada. Por fora, firme. Por dentro, sentindo cada palavra como um soco. Olhei para o portão de ferro que eu mesma mandei colocar, para o jardim que eu ainda rego todo dia. Tudo ali tinha meu suor. Sabe quando você percebe que tudo que você fez simplesmente deixou de importar? Eu trabalhei 43 anos como costureira. Criei meu filho sozinha depois que meu marido morreu. Paguei escola, médico, faculdade. Nunca faltou nada para ele. Mas naquele momento, na porta da minha própria casa, eu era só uma velha que incomodava. O que a Débora não sabia é que 3 semanas depois, quando ela abriu aquela carta registrada, o sorriso dela sumiu. E meu filho entendeu, tarde demais, quem ele tinha jogado fora. Fica comigo até o final, porque essa virada você não vai esquecer. Meu nome é Lúcia, tenho 70 anos. E essa casa que a Débora diz que é dela, eu comecei a construir quando tinha 28. Naquela época, eu e meu marido, o João, tínhamos acabado de casar. Ele era pedreiro, eu era costureira. A gente comprou esse terreno no fim do bairro, era só mato e terra batida. Não tinha asfalto, não tinha luz direito, mas era nosso. A gente ergueu essa casa aos poucos. Fim de semana, feriado, hora que dava. Eu carregava tijolo, misturava cimento, segurava a laje enquanto o João batia. Minhas mãos ficavam cheias de bolha. Mas eu não reclamava. Quando o Rafael nasceu, a casa ainda não tinha reboco. A gente morava num cômodo só, com um fogão emprestado e uma cama de casal, onde os 3 dormiam. Mas era nosso, e a gente era feliz. O João morreu quando o Rafael tinha 7 anos. Acidente de obra, caiu de um andaime, não teve tempo nem de se despedir. Foi aí que tudo ficou mais pesado. Eu fiquei sozinha com uma criança, uma casa pela metade e nenhum centavo guardado. O dinheiro da indenização mal deu para enterrar ele e pagar as dívidas. Então eu dobrei a carga. Passei a costurar de madrugada. Fazia bainha, consertava roupa, bordava enxoval. Pegava qualquer serviço. Teve época que eu dormia 3 horas por noite, porque de dia eu também limpava a casa de família. O Rafael cresceu vendo isso. Ele estudava na mesa da cozinha enquanto eu costurava do lado. Muitas vezes ele adormecia ali, com a cabeça em cima do caderno, e eu levava ele para a cama no colo. Eu nunca deixei faltar nada para ele. Material escolar, uniforme, sapato bom. Mesmo que eu tivesse que comer só arroz e ovo o mês inteiro. Quando ele quis fazer cursinho para entrar na faculdade, eu vendi a máquina de costura antiga que tinha sido da minha mãe. Era a única coisa de valor que eu tinha guardado. Mas eu vendi. Porque o sonho dele era maior que a minha saudade. Ele entrou, fez administração, se formou, arrumou um emprego bom. E eu fiquei tão orgulhosa que chorei sozinha na cozinha, segurando o convite da formatura. A relação entre eu e o Rafael sempre foi boa. Ele me respeitava, me visitava, trazia as compras do mês sem eu pedir. A gente conversava, ria junto. Ele falava, mãe, tudo que eu sou foi a senhora que fez. Eu acreditava. Aí ele conheceu a Débora. No começo, eu achei ela educada, bonita, bem vestida, trabalhava em banco, tinha carro, morava sozinha. O Rafael estava apaixonado. Eu vi nos olhos dele. Ela vinha aqui em casa, sorria, elogiava minha comida, falava que eu era uma mulher guerreira, que admirava minha história. Eu até pensei, que bom que meu filho achou alguém assim. Eles casaram num salão alugado. Festa simples, mas bonita. Eu paguei o vestido de noiva dela. Foi um presente. Eu quis fazer isso. Ela agradeceu, me abraçou, me chamou de mãe. Mas as coisas começaram a mudar devagar. Primeiro, foi a mudança. Eles tinham alugado um apartamento, mas o contrato não deu certo. A Débora sugeriu que eles morassem aqui comigo só por uns meses, até a gente se organizar. Eu aceitei. Era meu filho.
Claro que eu ia ajudar. Só que os meses viraram anos, e a casa deixou de ser minha sem eu perceber. No começo, eram coisas pequenas. A Débora reorganizava meus armários sem perguntar. Mudava os móveis de lugar. Jogava fora panelas velhas que eu ainda usava. Eu tentava não ligar, mas aí começou a ficar mais pesado. Ela passou a me tratar como empregada na minha própria casa. Lúcia, lava essas louças aí. Eu tô cansada. Não era um pedido. Era uma ordem. E ela falava isso sentada no sofá, vendo televisão, enquanto eu tinha acabado de chegar da feira com as sacolas pesadas. Meu filho estava do lado. Não disse nada. Eu lavei. Teve um dia que ela me chamou de Dona Lúcia, na frente das amigas dela, como se eu fosse a diarista. Elas riram sem jeito. Eu fingi que não ouvi, mas ouvi. A Débora começou a decidir tudo na casa. O que ia ter no almoço, que horas eu podia usar a sala. Ela colocou senha na TV a cabo. Disse que era para economizar energia e que eu ficava vendo canal de fofoca o dia inteiro. Eu tinha pago aquela TV, a instalação, tudo, mas eu não falei nada, porque o Rafael estava sempre cansado, sempre estressado, e eu não queria criar problema. Aí veio o Dia das Mães. Eles fizeram um almoço aqui em casa, convidaram a família da Débora. Os pais dela, a irmã, o cunhado, os sobrinhos. Veio todo mundo. Eu pensei que ia ser um dia bonito. Arrumei a mesa, ajudei na comida, coloquei minha roupa boa, mas na hora de sentar não tinha lugar para mim. Tinha cadeira para todo mundo, menos para mim. A Débora olhou para mim e disse: "Ah, Lúcia, senta ali na cozinha, vai. Aqui tá apertado." Na cozinha, no Dia das Mães, na minha casa. Eu sentei. Comi sozinha, ouvindo as risadas da sala. O Rafael não veio me chamar. Nem percebeu. Foi nesse dia que alguma coisa quebrou dentro de mim. Depois disso, começaram a sumir coisas. A manta de crochê que eu fiz quando o Rafael era bebê desapareceu. Eu perguntei. A Débora disse que estava velha, que ela tinha jogado fora. Tava cheia de traça, Lúcia. Relaxa. Aquela manta eu tinha feito com linha que eu comprei aos poucos, durante meses. Cada quadradinho era uma noite que eu passei acordada, costurando e cuidando do meu filho pequeno. E ela jogou no lixo. O retrato de casamento meu e do João, que ficava na estante da sala, sumiu também. No lugar, ela colocou uma foto do casamento dela com o Rafael. Eu procurei o retrato. Achei jogado dentro de uma caixa no depósito, junto com outras coisas minhas. Como se eu fosse passado. Como se eu não pertencesse mais àquele lugar. Eu peguei o retrato e guardei no meu quarto. Tranquei na gaveta. Foi aí que eu comecei a perceber. Eu precisava me proteger. Comecei a prestar atenção. Em tudo. A Débora controlava o dinheiro da casa. Ela que pagava as contas. Ela que fazia as compras. Meu filho depositava o salário na conta conjunta dos dois. E eu vivia de favor. Minha aposentadoria caía todo mês. R$ 840. Eu dava 300 para ajudar nas despesas. A Débora que pediu. Disse que era justo, já que eu morava ali. Morava ali, na casa que eu construí. Eu comecei a anotar, num caderno velho, escondido debaixo do colchão. Data, valor, o que eu tinha dado. Eu guardava os comprovantes. Tudo. Também comecei a reparar nas conversas. A Débora falava baixo com o Rafael, mas eu ouvia. Ela dizia que eu estava ficando velha, que eu atrapalhava, que eles precisavam de privacidade, que a casa era pequena para 3 adultos. Um dia, eu estava passando no corredor e ouvi ela falar ao telefone com alguém. "Não aguento mais essa velha aqui. Mas relaxa, tô dando um jeito nisso." Dando um jeito. Eu senti um frio na espinha. Foi aí que eu entendi. Não era só desrespeito. Era um plano. E eu precisava estar pronta. 2 semanas depois daquela conversa que eu escutei, a Débora veio falar comigo. Ela estava estranhamente simpática. Sorria. Trouxe um café para mim. Sentou na mesa da cozinha, do meu lado. "Lúcia, eu preciso conversar com você sobre uma coisa séria." Meu coração disparou, mas eu não deixei transparecer. "Fala." Ela respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquilo. "Olha, você sabe que eu e o Rafael a gente ama você, né? Você é a mãe dele. Você construiu tudo isso aqui." Eu fiquei em silêncio, esperando. Mas a verdade é que a gente tá com um problema sério. O Rafael tá devendo no cartão.
Muita coisa. E se a gente não pagar, vai dar ruim. Ela pausou, me olhou nos olhos. A gente pensou em pegar um empréstimo, mas precisa de garantia. E a única coisa que a gente tem é essa casa. Meu sangue gelou. Como assim? Não é nada demais, Lúcia. É só colocar a casa como garantia. A gente paga o empréstimo direitinho e tá tudo certo. Você nem vai sentir diferença. Ela empurrou uns papéis na minha direção. Só precisa da sua assinatura aqui. É rapidinho. Eu olhei para os papéis. Eram muitos, cheios de letra miúda. Eu não entendia aquilo direito, mas uma coisa eu sabia. Assinar papel da casa sem entender era perigoso. Eu preciso ler isso com calma. O sorriso dela ficou tenso. Lúcia, é urgente. A gente precisa resolver isso hoje. Eu vou ler. Mas você nem entende essas coisas. É melhor confiar na gente. A gente sabe o que está fazendo. Eu peguei os papéis da mesa e levantei. Eu vou ler. A Débora mudou de cara na hora. O sorriso sumiu. Ela cruzou os braços. Você não confia no seu próprio filho? Eu confio, mas eu preciso entender o que eu tô assinando. Ela bufou. Levantou da cadeira. Saiu da cozinha sem falar mais nada. Naquela noite, eu li cada linha daqueles papéis. E não era só empréstimo. Tinha uma cláusula que transferia a propriedade da casa para uma conta conjunta em nome do Rafael e da Débora. Tinha outra que dizia que, em caso de não pagamento, a casa seria vendida para quitar a dívida. E tinha uma data. Se eu assinasse aquilo, em 6 meses a casa não seria mais minha. Seria deles, legalmente. Eu senti o chão sumir. No dia seguinte, eu não falei nada. Mas eu saí de casa cedo. Fui até o cartório. Pedi uma cópia da escritura da casa. Custou R$ 50. Eu paguei. Guardei o documento original comigo, trancado no meu quarto. Depois, fui no banco. Pedi o extrato completo da minha conta. Vi que nos últimos 8 meses eu tinha dado R$ 2.400 para Débora. Eu pedi que o gerente imprimisse tudo, cada depósito, cada transferência. Eu guardei. Também comecei a fotografar tudo, com o celular velho que o Rafael tinha me dado. Eu fotografei os papéis que a Débora queria que eu assinasse. Fotografei as minhas anotações. Fotografei os comprovantes. A Débora voltou a me cobrar. E aí, Lúcia, já decidiu? Ainda tô pensando. Ela não gostou. Você sabe que a gente pode perder tudo, né? Se o Rafael não pagar essa dívida, vão penhorar as coisas. Vão vir aqui tirar tudo. Eu ainda tô pensando. Ela me olhou com raiva. Virou as costas. Naquela semana, eu comecei a ouvir discussões entre ela e o Rafael. A voz dela era alta, irritada. Sua mãe não quer ajudar a gente. Ela só pensa nela. A gente precisa dessa casa, Rafael. Meu filho tentava acalmar ela, mas a voz dele era fraca, cansada. Eu percebi que ele estava sendo manipulado, que ela estava usando ele. E ele não via. Teve um dia que a Débora me chamou de egoísta. Na minha cara. Você é uma egoísta, Lúcia. Seu filho precisa de você e você vira as costas. Eu respirei fundo. Olhei para ela. Essa casa eu construí com minhas mãos. Ninguém vai tirar ela de mim. Ela riu, mas era um riso amargo. A gente vai ver. Foi aí que eu soube. Não era pedido. Era armadilha. E eu não ia cair. O aniversário do Rafael era no sábado. Ele fez 43 anos. A Débora organizou um churrasco aqui no quintal. Ela convidou os amigos deles, os colegas do banco, alguns vizinhos. Tinha muita gente. Música, cerveja, comida. Eu ajudei a arrumar tudo de manhã. Limpei o quintal, lavei os copos, preparei a salada. A Débora nem agradeceu. Só ia dando ordem. Quando começou a chegar gente, eu coloquei uma roupa simples e fiquei no canto. Quieta. Só observando. O Rafael estava feliz. Conversava com todo mundo, ria, abraçava os amigos. Era bom ver ele assim. Fazia tempo que eu não via meu filho relaxado. Eu comi um pedaço de carne, bebi um refrigerante, sentei numa cadeira perto da mesa. A dona Neuza e a Terezinha, minhas vizinhas, vieram falar comigo. A gente estava conversando baixo, sobre coisas simples. O tempo, a feira, a vida. Foi aí que a Débora chegou perto. Ela estava um pouco tonta. Tinha bebido. Os olhos dela brilhavam de um jeito estranho. Lúcia, você pode ir lá dentro e trazer mais gelo? Eu ia levantar. Mas a Terezinha falou, deixa que eu vou com ela, ajudo a carregar. A Débora riu. Alto. Chamou a atenção.
Não precisa, Terezinha. A Lúcia tá acostumada. Ela mora aqui de favor, então tem que ajudar, né? O quintal inteiro ficou em silêncio. A música continuava, mas ninguém falava mais nada. Eu senti o olhar de todo mundo em cima de mim. A dona Neuza baixou a cabeça. A Terezinha ficou sem reação. Eu olhei para o Rafael. Ele estava do outro lado do quintal. Tinha ouvido, mas ele desviou o olhar. Pegou a cerveja e fingiu que estava conversando com alguém. A Débora continuou. Mais alto ainda. É sério, gente. Às vezes eu acho que ela esquece que essa casa não é mais dela. A gente sustenta tudo aqui. Ela só fica sentada, reclamando. Meu peito apertou. Minha garganta fechou. Eu não disse nada. Só levantei da cadeira. Devagar. Olhei para Débora nos olhos. Ela sorriu, como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Eu atravessei o quintal. Passei por todo mundo. Ninguém falou comigo. Ninguém me parou. Entrei na casa. Fui pro meu quarto. Fechei a porta. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede. Lá fora, a música voltou. As risadas também. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Porque naquele momento, naquele silêncio do meu quarto, enquanto a festa continuava sem mim, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia mais aguentar. Eu ia agir. Eu fiquei naquele quarto o resto da noite. A festa continuou até tarde. Eu ouvia as vozes, as risadas, o som da música. Parecia que estava acontecendo em outro mundo, longe de mim. Quando todo mundo foi embora, a casa ficou em silêncio. Eu ouvi a Débora e o Rafael subindo para dormir. Eles nem bateram na minha porta. Eu deitei na cama, ainda vestida. Olhei para o teto e chorei. Chorei baixinho, porque eu não queria que ninguém ouvisse. Mas chorei de verdade, com aquela dor que vem de dentro, que aperta o peito e não deixa respirar direito. Eu pensei em tudo. Nos anos que eu passei construindo aquela casa, nas noites que eu virei costurando para pagar as contas, no dia que eu vendi a máquina da minha mãe para pagar o cursinho do Rafael, pensei no João, no quanto ele ficaria triste se visse o filho dele me tratando assim. Pensei em quantas vezes eu tinha engolido o desrespeito, as humilhações, as palavras duras, tudo porque eu não queria criar problema, porque eu achava que era melhor ficar quieta, porque eu tinha medo de perder meu filho. Mas eu já tinha perdido, e eu não podia mais fingir que não. Eu levantei da cama de madrugada. Acendi a luz, sequei o rosto, peguei uma caixa de sapato velha que estava guardada no armário, esvaziei ela e comecei a juntar tudo. Primeiro, a escritura da casa, original, no meu nome, registro de 1978, 48 anos atrás, eu e o João, a prova de que aquela casa era minha. Depois, os comprovantes de pagamento, luz, água, IPTU, tudo no meu nome. Tudo pago por mim durante anos. Eu tinha guardado muita coisa. Recibos antigos, contas velhas, extratos. Peguei o caderno onde eu anotava os valores que eu dava para Débora. R$ 300 por mês. Durante 8 meses. R$ 2.400. Eu tinha anotado tudo. Data, valor, motivo. Juntei os extratos bancários que o gerente tinha imprimido para mim. As transferências. As provas. Peguei o celular. Olhei as fotos que eu tinha tirado dos papéis que a Débora queria que eu assinasse. O contrato de empréstimo. As cláusulas escondidas. A transferência de propriedade disfarçada. Coloquei tudo dentro da caixa. Organizei. Separei por tipo. Documentos da casa num envelope. Comprovantes financeiros em outro. Fotos impressas que eu tinha mandado revelar numa papelaria, num terceiro. Sentei na cama com a caixa no colo. E comecei a calcular. 8 meses morando aqui depois de casados. R$ 300 por mês que eu dei. 2.400. Mais as contas que eu continuei pagando mesmo com eles morando aqui. Luz que subiu. Água que triplicou. Mercado que aumentou. Eu calculei no mínimo mais 1.500. R$ 3.900. Fora o desgaste emocional. Fora as humilhações. Fora o que não tinha preço. Mas eu não estava fazendo isso por dinheiro. Eu estava fazendo porque eu precisava da minha dignidade de volta. Peguei um papel e uma caneta. Comecei a escrever os nomes das pessoas que tinham visto alguma coisa. A dona Neuza. A Terezinha.
As amigas da Débora que estavam no dia que ela me chamou de Dona Lúcia. Os vizinhos que estavam no churrasco. Testemunhas. Eu tinha testemunhas. Fechei a caixa. Guardei ela debaixo da cama, bem escondida. Deitei de novo, mas dessa vez não chorei, porque agora eu tinha um plano. E na segunda-feira de manhã eu ia começar a colocar ele em prática. Pela primeira vez em meses, eu consegui dormir. Na segunda-feira de manhã, eu saí de casa cedo. Peguei a caixa e coloquei dentro de uma sacola. A Débora ainda estava dormindo. O Rafael tinha saído para o trabalho. Eu peguei o ônibus até o centro. Desci na frente do fórum. Fazia anos que eu não ia naquela região. Eu tinha o endereço anotado num papel. Rua 7 de Setembro, número 232, segundo andar. Dr. Marcos Antônio Ferreira, advogado. O Marcos era filho de uma amiga minha que já morreu. Eu conhecia ele desde pequeno. Ele brincava com o Rafael quando os dois eram crianças. Depois ele cresceu, estudou, virou advogado. A gente perdeu contato, mas eu sabia que o escritório dele era ali. Subi a escada, bati na porta. Uma secretária me atendeu. Perguntou se eu tinha agendamento. Eu disse que não, mas que era urgente. Ela pediu para eu esperar. Fiquei sentada numa cadeira de plástico, segurando a sacola no colo, o coração batendo rápido. Depois de uns 20 minutos, a porta abriu. E o Marcos apareceu. Ele tinha ficado mais velho. Cabelo grisalho, óculos de grau, paletó azul marinho. Mas o sorriso era o mesmo de quando ele era menino. Dona Lúcia? Eu levantei. Oi, Marcos. Ele me abraçou. Um abraço de verdade, daqueles que a gente sente que a pessoa tá feliz de ver você. Que surpresa boa! Entra, entra! Entramos no escritório dele. Uma sala pequena, mas organizada. Mesa cheia de papel, estante com livros grossos, um computador velho. Ele ofereceu café. Eu aceitei. A gente conversou um pouco. Ele perguntou do Rafael, da vida, da saúde. Eu respondi o básico. Até que ele percebeu. Dona Lúcia, a senhora veio aqui por algum motivo, né? Eu respirei fundo. Vim. E é sério. Coloquei a sacola em cima da mesa. Tirei a caixa. Abri. Preciso da sua ajuda. Contei tudo para ele. Desde o começo. A Débora. As humilhações. A tentativa de me fazer assinar os papéis. A humilhação pública no aniversário. Tudo. O Marcos foi ficando sério. Muito sério. Ele pegou os documentos. Leu com atenção. A escritura, os comprovantes, o caderno com as anotações, as fotos dos papéis que a Débora queria que eu assinasse. Ficou em silêncio por uns minutos, só lendo. Quando terminou, ele tirou os óculos e olhou para mim. Dona Lúcia, a senhora sabe que isso aqui é tentativa de estelionato, né? Meu coração disparou. Como assim? Esses papéis que ela queria que a senhora assinasse não era só empréstimo, era transferência disfarçada. Se a senhora tivesse assinado, em menos de 6 meses a casa ia passar para o nome deles. E a senhora ia ficar sem nada. Eu senti o sangue gelar. E tem mais. Ele mexeu no computador. Digitou algumas coisas. Virou a tela para mim. Eu consultei aqui o sistema. Tem uma certidão negativa em aberto no nome da senhora. Alguém tentou usar seu CPF para abrir uma conta bancária. Não foi aprovado porque a biometria não bateu. Mas a tentativa está registrada. Como assim? Alguém tentou abrir conta em seu nome, com seus documentos. Eu não consegui falar. Só olhei para ele. Dona Lúcia, isso é grave, muito grave. A senhora está sendo vítima de abuso financeiro e emocional, e a gente precisa agir rápido. Ele pegou um bloco de papel. Começou a escrever. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, juridicamente, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse. A casa é sua. A escritura está no seu nome. Eles moram lá sem pagar aluguel, sem contrato, sem nada. Legalmente, eles são ocupantes irregulares. Ele pausou. Olhou para mim. Eu posso tirar eles de lá, mas vai levar uns 30, 40 dias. Tudo bem. Segundo, vamos registrar um boletim de ocorrência, pela tentativa de estelionato e pela abertura fraudulenta de conta. Isso protege a senhora e cria um registro legal. Eu assenti. Terceiro, a gente precisa proteger seus bens. Vou pedir um bloqueio preventivo da escritura. Ninguém vai poder mexer nela sem autorização judicial. Nem a senhora, nem ninguém. Pode fazer isso? Posso e vou. Ele anotou mais coisas. Agora socialmente.
A senhora tem testemunhas do que aconteceu? Tenho. Vizinhas, gente que estava no churrasco. Ótimo. Eu vou precisar que a senhora peça para elas assinarem uma declaração. Nada formal, só dizendo o que viram, com data e assinatura. Eu consigo. E emocionalmente, Dona Lúcia. Ele se inclinou na mesa, olhou nos meus olhos. A senhora vai ter que ser forte. Porque quando a gente agir, vai ser difícil. Seu filho vai ficar contra a senhora. A Débora vai fazer escândalo. Vão tentar te convencer a desistir. Vão dizer que a senhora está exagerando, que é loucura, que a senhora vai se arrepender. Eu sei. A senhora tem certeza? Eu olhei para ele. E pela primeira vez em meses, eu me senti firme. Tenho. Eu não aguento mais, Marcos. Eu trabalhei a vida inteira para ter essa casa. Ninguém vai tirar ela de mim. Nem meu filho, nem a mulher dele. Ninguém. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas respeitoso. Então vamos começar. Levou 3 semanas para tudo ficar pronto. Nessas 3 semanas, eu continuei morando na mesma casa que a Débora, fazendo as mesmas coisas, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Eu não respondia mais às provocações dela. Quando ela me mandava fazer alguma coisa, eu fazia. Sem reclamar, sem discutir, quieta. Ela achou que tinha me quebrado de vez, mas eu era me preparando. O Marcos conseguiu todas as assinaturas das testemunhas. A dona Neuza assinou. A Terezinha também. 2 amigas da Débora que estavam no churrasco assinaram também. Elas vieram na minha casa, conversaram comigo. Disseram que tinham ficado com vergonha do que viram, que aquilo não estava certo. Eu agradeci. Guardei tudo. O boletim de ocorrência foi registrado. A ação de reintegração de posse foi protocolada. O bloqueio da escritura foi feito. Tudo pronto. O Marcos me ligou na quinta-feira à tarde. Dona Lúcia, amanhã sai a liminar. A oficial de justiça vai na casa da senhora às 10 da manhã. Vai entregar a notificação. Eles vão ter 72 horas para sair. Meu coração quase parou. 72 horas? Sim, 3 dias. É o prazo legal. E se eles não saírem? Aí a polícia tira. Eu fiquei em silêncio. Dona Lúcia, a senhora quer que eu vá junto amanhã? Não. Eu preciso fazer isso sozinha. Tem certeza? Tenho. Eu desliguei o telefone. Sentei na beira da cama. Respirei fundo. Amanhã. Amanhã tudo ia mudar. Naquela noite, eu não dormi quase nada. Fiquei olhando para o teto, pensando, repassando tudo na cabeça. O que eu ia falar, como eu ia reagir, o que o Rafael ia dizer, o que a Débora ia fazer. Eu ensaiei mentalmente, várias vezes, cada palavra, cada gesto. De madrugada, eu levantei. Tomei banho, me arrumei, coloquei uma roupa simples, calça jeans, blusa branca, sapato baixo, penteei o cabelo. Passei um batom clarinho. Olhei no espelho. Eu estava diferente, mais firme, mais inteira. Não era mais a Lúcia que aguentava calada. Era a Lúcia que ia lutar pela própria casa. Desci para a cozinha, fiz um café, sentei na mesa, bebi devagar. A Débora ainda estava dormindo. O Rafael tinha saído cedo para o trabalho. Ele não ia estar em casa quando a oficial chegasse. Só ela. Melhor assim. 9h40 da manhã. Eu estava sentada na sala, esperando. O coração batia rápido. As mãos suavam. Mas eu não estava com medo. Eu estava pronta. 9h55. Eu ouvi o portão. Passos na calçada. Levantei. Fui até a janela. Vi a oficial de justiça. Uma mulher de uniforme, pasta na mão. Ela tocou a campainha. Eu abri a porta. Bom dia. A senhora é Lúcia Maria da Silva? Sou. Tenho uma notificação judicial para ser entregue aos ocupantes Rafael da Silva e Débora Cristina Almeida. Eles estão? O Rafael não, mas a Débora tá. A oficial entrou. Eu fechei a porta. Foi nesse momento que a Débora desceu a escada. De roupão. Cabelo bagunçado. Cara de sono. Ela olhou para a oficial. Depois para mim. Quem é essa? Eu não respondi. A oficial se apresentou. Bom dia, sou oficial de justiça. Tenho uma notificação para a senhora. Ela entregou o envelope. A Débora pegou. Abriu. Começou a ler. E o rosto dela foi perdendo a cor. A Débora leu o papel uma vez, 2, 3. As mãos dela começaram a tremer. O que é isso? A voz dela saiu fina,
Aguda. A oficial respondeu com calma. É uma notificação de reintegração de posse. A senhora e o senhor Rafael da Silva têm 72 horas para desocupar o imóvel. Caso não cumpram, haverá remoção forçada com apoio policial. Reintegração de posse? Mas essa casa... Ela olhou para mim, os olhos arregalados. Foi você? Eu não desviei o olhar. Fui eu. Você tá louca? Você não pode fazer isso. Seu filho mora aqui. Meu filho mora aqui de favor, na minha casa. E o favor acabou. Ela deu um passo na minha direção, o rosto vermelho. Você não tem coragem. Você é uma velha fraca que não aguenta ficar sozinha. Você precisa da gente. A oficial interrompeu. Senhora, por favor, a notificação foi entregue. A partir de agora, qualquer ação contra a proprietária pode configurar crime. Recomendo que mantenha a calma. A Débora olhou para a oficial. Depois para mim. Rasgou o papel e jogou no chão. Eu não vou sair daqui. Essa casa é minha. Eu moro aqui há 2 anos. Eu tenho direito. Eu me abaixei. Peguei os pedaços do papel. Juntei tudo na mão. Rasgar não muda nada. A notificação foi entregue. Tem cópia no fórum. Ela começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era de raiva. Eu vou ligar para o Rafael. Ele não vai deixar você fazer isso. Pode ligar. Ela pegou o celular. Discou. Gritou no telefone. Rafael, vem para casa agora. Sua mãe enlouqueceu. Ela mandou a justiça aqui. Ela quer tirar a gente de casa. Vem agora. Desligou. Me olhou com ódio. Você vai se arrepender. A oficial se despediu. Saiu. Fechou o portão. Eu e a Débora ficamos sozinhas na sala. Ela não parava de andar de um lado para o outro. Mexia no cabelo. Mordia a unha. Respirava rápido. Você não sabe o que você fez. Você não faz ideia. Eu sentei no sofá. Cruzei as mãos no colo. Eu sei exatamente o que eu fiz. Seu filho nunca mais vai falar com você. Você vai morrer sozinha. Pode ser, mas vou morrer na minha casa. Meia hora depois, o Rafael chegou. Entrou pela porta com a cara transtornada. Suado, nervoso. Mãe, que história é essa? Eu levantei, olhei para ele. Senta, Rafael. Eu não vou sentar. Explica o que você fez. Senta. Algo no meu tom fez ele parar. Ele olhou para Débora. Depois para mim. Sentou na beirada da poltrona. Eu respirei fundo. Rafael, essa casa é minha. Eu construí ela com meu suor e com o do seu pai. Eu te criei aqui, te eduquei aqui, paguei tudo aqui. Tudo que você tem começou aqui. Eu sei disso, mãe, mas... Deixa eu terminar. Ele fechou a boca. Há 2 anos você e a Débora vieram morar aqui. Eu aceitei porque você é meu filho, porque eu te amo e porque eu achei que ia ser temporário. Eu pausei, mas não foi. Peguei a caixa que estava embaixo da mesa. Coloquei no colo. Nesse tempo, eu fui humilhada, desrespeitada, tratada como empregada, como se eu não tivesse valor, como se eu fosse um estorvo. Mãe, não é assim. É sim, Rafael. É exatamente assim. Abri a caixa. Tirei o caderno. Olha-o aqui. 8 meses de anotações. R$ 300 por mês que eu dei para Débora, para ajudar nas despesas, da minha casa. Ele pegou o caderno, folheou. Eu não sabia disso. Você não quis saber. Tirei os comprovantes. Aqui. Contas de luz, água, IPTU, tudo no meu nome, tudo pago por mim, mesmo com vocês morando aqui. Ele olhou os papéis, não disse nada. Tirei as fotos impressas. E aqui, os papéis que sua esposa queria que eu assinasse. O rosto dele mudou. Que papéis? Pergunta para ela. Ele virou para Débora. Que papéis, Débora? Ela ficou pálida. Era só um empréstimo. Não era só um empréstimo. Eu entreguei as fotos para ele. Apontei as cláusulas. Era uma transferência de propriedade disfarçada. Se eu tivesse assinado, em 6 meses, essa casa ia passar pro nome de vocês. E eu ia ficar sem nada. Rafael leu, releu. A mão dele tremia. Débora, isso é verdade? Ela não respondeu. Débora! Eu só queria garantir nosso futuro. Ela é velha, Rafael. Qualquer hora ela morre. A casa ia ficar para você de qualquer jeito. Ele fechou os olhos. Apertou os papéis na mão. Eu continuei. E tem mais. Tirei o último documento. A certidão. Alguém tentou abrir uma conta bancária no meu nome.
Com meus documentos, a biometria não bateu, então não deu certo, mas a tentativa está registrada. Dei o papel para ele. Você sabe quem fez isso, Rafael? Ele olhou para o documento. Depois para Débora. Ela começou a chorar de verdade agora. Eu precisava, a gente estava devendo, eu não tive escolha. Rafael levantou da poltrona. Passou a mão no rosto. Você tentou roubar minha mãe? Não foi roubar, eu só queria... Você tentou roubar minha mãe, ele gritou. A voz dele ecoou pela casa. Eu fiquei quieta, só observando. Ele virou para mim. Mãe, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia de nada disso. Você sabia que ela me humilhava. Você viu, você ouviu, mas você não fez nada. Eu achei que era só... Eu não pensei que... Você não quis pensar. Ele abaixou a cabeça. Eu me levantei. Fiquei de pé na frente dele. Rafael, você tem 72 horas para sair dessa casa. Você e ela. Podem levar as coisas de vocês, mas a casa fica comigo. Mãe. Não tem mãe. Acabou. Ele tentou segurar minha mão. Eu tirei. Eu vou entrar com processo contra ela por tentativa de estelionato. O advogado já tem tudo registrado. Boletim de ocorrência. Provas. Testemunhas. A Débora caiu de joelhos no chão. Lúcia, por favor, eu tenho filho. A gente não tem para onde ir. Eu olhei para ela pela última vez. Você devia ter pensado nisso antes de tentar roubar a casa de uma velha. Peguei a caixa, caminhei até o meu quarto. Fechei a porta com calma. Encostei as costas na porta. Fechei os olhos. Lá fora, eu ouvia os gritos, o choro, a discussão. Mas aqui dentro, pela primeira vez em 2 anos, eu sentia paz. Eles saíram no segundo dia. Não esperaram as 72 horas. No sábado de manhã, um caminhão de mudança parou na frente de casa. Eles levaram os móveis deles, as roupas, as coisas pessoais. Eu fiquei no meu quarto. Não desci. Não ajudei. Não me despedi. Só quando o caminhão foi embora e o portão fechou, eu saí. A casa estava vazia, silenciosa. Alguns quartos estavam mais vazios do que antes, mas estava limpa. Estava minha. Caminhei pela sala, pela cozinha, pelo quintal. Toquei nas paredes, olhei para as janelas. Respirei fundo. Pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar direito. 2 semanas depois, o Marcos me ligou. Dona Lúcia, a Débora fechou acordo. Ela vai pagar multa por danos morais, R$ 2.000, e assinou termo de não contato. Ela não pode mais se aproximar da senhora. E o processo? Arquivado. Com o acordo e a confissão dela, não vai ter processo criminal. Mas fica tudo registrado. Se ela tentar qualquer coisa de novo, vai presa. E o Rafael? Silêncio do outro lado. Ele não assinou nada. Não foi envolvido diretamente nos crimes, mas também não apareceu mais. Eu agradeci. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Esperando. Esperando que ele ligasse, que mandasse mensagem, que aparecesse. Mas não apareceu. As primeiras semanas foram difíceis. Eu acordava no meio da noite e a casa estava silenciosa demais. Eu olhava para o quarto que era do Rafael e sentia um aperto no peito. Teve noite que eu chorei. Teve dia que eu me perguntei se eu tinha feito a coisa certa. Mas aí eu olhava para a escritura da casa, emoldurada na parede da sala. Pro meu nome ali. E eu lembrava. Eu lembrava da humilhação pública, das palavras, do desrespeito, da tentativa de me roubar. E eu sabia que tinha feito o certo. A dona Neuza e a Terezinha começaram a vir tomar café comigo. De tarde, a gente sentava no portão, conversava, ria. Elas me contavam das vidas delas, eu contava da minha. Pela primeira vez, eu tinha tempo. Tempo de conversar, tempo de rir, tempo de viver sem medo. Voltei a costurar. Não por necessidade, mas porque eu gostava. Fazia peças pequenas, guardanapos bordados, toalhinhas. Vendia algumas na feira do bairro. Outras eu dava de presente. A casa ficou mais leve. Eu mudei algumas coisas de lugar. Coloquei flores no quintal. Pintei a parede da sala de um amarelo clarinho. Não porque eu precisava, mas porque eu queria. E pela primeira vez, eu podia fazer o que eu queria. 3 meses depois, o Rafael apareceu. Era uma tarde de domingo. Eu estava regando o jardim. Ouvi a campainha. Quando abri o portão, ele estava ali, mais magro, cara cansada, mãos no bolso. Oi, mãe.
Eu fiquei parada. Oi. Silêncio. Eu posso entrar? Eu abri o portão. Ele entrou. A gente foi para a sala. Sentamos. Um de cada lado, como estranhos. Como você tá? Eu tô bem. Mais silêncio. Mãe, eu vim aqui para pedir desculpa. Eu não disse nada. Só escutei. Eu errei. Eu errei muito. Eu deixei a Débora te tratar mal. Eu não vi o que ela estava fazendo. Ou eu vi e não quis acreditar. Eu não sei. Mas eu errei. A voz dele falhou. Ele limpou a garganta. Eu me separei dela. Não deu mais. Depois de tudo o que aconteceu, eu vi quem ela era de verdade. E eu vi o que eu fiz com a senhora. Ele baixou a cabeça. Eu não espero que a senhora me perdoe. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito. Muito mesmo. Eu respirei fundo. Rafael, você é meu filho. E eu te amo. Isso nunca vai mudar. Ele levantou a cabeça, os olhos marejados. Mas eu não posso deixar você entrar na minha vida de novo como se nada tivesse acontecido. Eu sei. Você me machucou. Você viu eu ser humilhada e não fez nada. Você escolheu ela. E eu tive que escolher eu mesma. Eu sei, mãe. Se você quer reconstruir alguma coisa entre a gente, vai ser devagar, com respeito, com limites. E você vai ter que provar que mudou. Não com palavra, com atitude. Ele assentiu. Eu vou provar. Eu prometo. Hoje, 6 meses depois, a gente se fala. Não é como era antes. Talvez nunca seja. Mas a gente conversa pelo telefone uma vez por semana. Ele passa aqui no domingo de vez em quando. Toma café. A gente conversa sobre coisas simples. Ele não mora aqui. E não vai morar. Essa casa é minha. E vai continuar sendo. Eu aprendi uma coisa nessa história toda. A gente ensina as pessoas como nos tratar. Quando a gente aceita o desrespeito, a gente está dizendo que tá tudo bem. Mas não tá. Não tá tudo bem ser humilhada na sua própria casa. Não tá tudo bem ser tratada como se você não tivesse valor. Não tá tudo bem abrir mão da sua dignidade porque você tem medo de ficar sozinha. Eu quase perdi tudo. Minha casa, minha paz, a mim mesma. Mas eu não perdi, porque eu decidi lutar. E se você está passando por algo parecido, se você está sendo desrespeitada, humilhada, apagada, escuta o que eu tô te dizendo. Você merece mais. Você sempre mereceu mais. Não importa a sua idade. Não importa quem está do outro lado. Não importa se é seu filho, sua filha, seu genro, sua nora. Ninguém tem o direito de tirar sua dignidade. E você tem o direito de se proteger, de dizer não, de lutar pelo que é seu. Pode doer, pode ser difícil, pode ser solitário no começo. Mas no final, quando você olhar em volta e perceber que aquele espaço é seu, que aquela paz é sua, que aquela vida é sua, você vai entender que valeu a pena. Porque dignidade não se negocia. E recomeço não tem idade. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.